no bate-papo a gente conversa, e agora a gente vai ouvir um pouco da Tiffany. A Tiffany, ela trabalha com as questões de atravessamentos das mulheres trans. Tem um livro maravilhoso que eu preciso ler, o livro da Pedagogia da Desobediência. Por favor, eu acho melhor que a pessoa se apresente, porque são tantas coisas que vocês fazem, que contribuem, que a gente precisa ouvir. Ok. Aqui eu já começo a falar, dar início à minha fala. Fique à vontade. Só uma Acho que é apresentação. bom você já começar a sua fala. Pronto, então eu quero primeiramente pedir licença a todas as pessoas, dar boa noite, pedir licença para poder fazer o uso da fala. Desde já eu quero agradecer pelo espaço, pelo convite, né? Peço desculpas às vezes por conta de agendas pessoais e religiosa e a correria da vida, né, que me fez, né, não dar uma certeza, mas aí acabei vindo porque eu acho importante, acho interessante, de suma importância, pensar em temas que vai falar sobre epistemologias transgressoras, né, principalmente quando o convite foi feito para eu falar um pouco sobre o livro para Pedagogia da Desobediência. Vocês conseguem me ver? Está congelada a imagem. Deixa eu ver aqui, peraí. Constante. Deixa eu ver. O que foi? Oi? Oi, a gente está ouvindo você, mas a gente não consegue ver. Ele está pedindo para mim, você está fazendo dispensar, está pedindo um código, sala de reunião agora. Pegou? Pegou, sim. Pronto. Tranquilo. Então, desculpa, pessoas, eu fui convidado a falar de um tema, né, sobre epistemologias transgressoras enquanto ativista, enquanto pedagoga, enquanto uma mulher trans, preta, periférica, de religião de matriz africana, que escreve, né, que tenta escrever, ainda que essa escrita dentro de uma ordem, dentro de um sistema, e eu falo sistema com C, porque é um sistema de opressão cis heteronormativo, um sistema racista, ele faz com que as pessoas acreditem e dentro do imaginário social, popular, as pessoas sempre vejam a imagem da travesti nas esquinas, nos pontos de prostituição e não nesse espaço de produção de conhecimento. Mas eu entendo também que a rua, assim como as pessoas hoje na academia entendem encruzilhada como um olhar interseccional, as pessoas entendem encruzilhada como um processo formativo, eu já trazia essa narrativa através do meu corpo. E quando eu me coloco enquanto travesti, preta, mulher de axé, mãe, que eu tenho um filho, companheira, irmã, amiga, né, como uma pessoa que apresenta os meus marcadores sociais, eu não estou aqui fazendo uma mistura de bolo, eu estou dizendo às pessoas como uma sociedade que é uma sociedade extremamente, exclusivamente, altamente, covardemente racista, misógina, ela vai condicionar o meu apagamento sistêmico. Ela vai negar, né, a minha existência, ela vai me colocar através desses eixos de subordinação com que minha existência ela seja literalmente apagada. Ainda hoje, e quando toda vez eu faço formações em alguns grupos, com alguns alunos, né, eu sempre pergunto, fechem os olhos, quem vocês aí imaginam pedagogas? Sempre vem a imagem da mulher branca. Escritora, sempre vem a imagem do escritor homem branco, né? Raramente vai ver uma mulher preta. Eu ainda escuto mulheres negras ou mulheres pretas, mas as pessoas não conseguem, dentro dos seus imaginários, ver uma travesti preta escrevendo, produzindo conhecimento. E isso é transgressão. Porque há 20 anos atrás, porque quem para o movimento, e eu preciso falar desse lugar, né, desse meu lugar social que eu ocupo, porque quem vem parir o movimento de travestis no Brasil é o boom do HIV e AIDS. Né? É esse boom. Né? É o boom dessa epidemia conhecida como peste gay,
que vem nos colocar, né, vem fazer com que o movimento de travestis possa denunciar o Estado pós o processo de redemocratização, porque o processo de redemocratização não atinge os corpos dissidentes, as mulheres travestis, porque o movimento se inicia com mulheres travestis e posteriormente vem agrupando letras, que essas letras não são meramente letras, mas são todas as identidades, porque seres humanos são plurais. Então, é através desse boom do HIV e AIDS, a falta de política pública, que esse movimento ele se organiza politicamente. Não diferente dos outros, mas quando há um processo de redemocratização do Estado, há uma certa reaproximação de alguns movimentos sociais para com o Estado. Não são todos. E o movimento de travestis é um movimento que ele fica atrás. Né? Então, a grande maioria das mulheres travestis que lideraram o movimento a nível nacional, elas não tinham nenhum segundo grau. E isso é importante hoje, pós 20, 25 anos, 30 anos, né? 30 anos, a gente vê mulheres trans e travestis ocupando os espaços. Isso é transgressão. Então, pensar em epistemologia transgressora é pensar em uma proposta política pedagógica que não venha pensar em reproduzir o que esse sistema de opressão tem a condicionar. E sim é transformar, modificar. A gente não pode... tem um autor que ele fala, né? A educação, ela só transforma aquilo que ela não reproduz. E se eu falo que eu estou em uma sociedade e que as práticas educativas, que o projeto político-pedagógico, que o currículo é um currículo que ele tem práticas, ele está engessado, ele está intimamente engendrado com o racismo, o sexismo, a misoginia, essa educação ela não vai transformar. Essa epistemologia ela não vai dar conta para falar das pluralidades existentes na sociedade. Né? Então eu me coloco muito nesse lugar, né? Trago um pouco desse lugar de fala, né? De minha existência, do quanto a minha existência condiciona o meu apagamento sistêmico, o meu apagamento histórico, né? O quanto essa existência desse corpo, que muitas das vezes a minha negritude é negada, né? Porque as pessoas só me conseguem me enxergar enquanto a mulher transexual. Ora, tem horas que eu apanho da transexualidade, da transfobia, do racismo, da opressão de classe, do racismo religioso, e tem hora que eu apanho que eu não sei nem mais do que eu estou apanhando, né? E a minha voz ainda é uma voz que está ainda se articulando politicamente para ter voz e vez. Então, eu acho que eu trago um pouco dessa reflexão logo de início, para a gente iniciar esse bate-papo, que eu acho que estamos aqui mais para troca de conhecimentos, né? E, mais uma vez, agradecer pelo espaço e pelo convite. E é isso. Tiffany, sua fala é muito importante, que atravessa várias questões, linhas de opressões, fala de uma existência que é traçada por diversas negações. Então, quando a gente discute a existência de pessoas, né, e como essa pessoa é vista no mundo e as violências são aplicadas, eu acho que a tua potência ela é colocada para a gente refletir nesse lugar que muitas vezes, na verdade, é totalmente silenciado. Então, eu acredito que é importante a gente trazer essa perspectiva no lugar de fala das pessoas e essa força de não só colocar as questões políticas, mas também colocar as questões que perpassam as subjetividades. Eu acho que é isso. Mas vamos ouvir. Você quer passar a tua fala para a professora Nicé, e aí a gente continua? Passa a fala para a professora. Eu quero ouvir um pouco a professora, para a gente trocar aqui um pouco, né? Acho válido. Som, ok. Obrigado pela fala, Tiffany. Obrigado, né, pelo convite do coletivo para estar nesse curso de extensão. Meu nome é Nicéa Amauro, eu sou professora aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Também sou ativista do movimento de mulheres negras e eu acabei a gestão da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Pesquisadoras Negras, né? A minha formação inicial é como bacharel em Química, e aí depois eu tenho um doutorado em Físico-Química, mas a minha área de estudo, na verdade, é Educação.
E aí a gente gostaria de falar um pouquinho sobre essa mulher que eu sou e que normalmente a gente não encontra e que as ações afirmativas traz um pouco mais dessa individualidade, dessa coisa única de ser mulher, ser negra e ser cientista na sociedade brasileira. Então, eu preparei uma apresentação, tem como eu projetar? Deixa eu ver Sim, se eu... sim. Tem na parte da sua tela, a parte inferior, tem apresentação agora. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Tá, vocês estão vendo? Sim, sim. Seria bom, eu acho que você só está vendo sua tela, né? Você não está Sim, vendo a gente, mas a gente está não. vendo muito bem. A gente está vendo muito bem a sua tela projetada. Tá ótimo, o meeting funciona assim, né? A gente não se vê em alguns momentos, mas eu vou tentar ser rápida para que a gente possa, de fato, dialogar, né? Então, o que a gente percebe quando fala de mulher negra e cientista, a gente percebe ausências, né? Não é algo exatamente que acontece na nossa sociedade. A sociedade brasileira hoje, ela é composta majoritariamente por pessoas negras, né? Aqui os dados de 2019 e vai apontar, né, a junção desses dois grupamentos, pretos e pardos, vão dar mais de 53% da nossa população. No entanto, assim, quando a gente vai para o ambiente escolar, nós temos paulatinamente a diminuição da presença da mulher negra e do homem negro, do jovem negro e da jovem negra, cis e trans nos bancos escolares, né? Então, a gente, agora em 2018, embora o Brasil tenha diminuído essa diferença entre a quantidade de tempo que um jovem negro fica na escola, ele ainda é quase que um ano a menos do que um jovem branco, né? Contrário a isso, a gente tem os dados relacionados a gênero, né? As mulheres, elas passam mais tempo na escola do que os homens. Mas quando a gente faz esse estudo, a gente percebe que no ensino superior é onde pega, mas a grande quebra, né, acontece no ensino médio. A gente vai, com o tempo, aumentando a quantidade de pessoas negras no ensino superior, que passa de 3 para 16% em 2008, mas mesmo assim ele é extremamente inferior do que as pessoas brancas, né? Quando a gente faz esse cruzamento entre gênero e, e raça, sem pensar, por exemplo, nas questões relacionadas à população trans e travesti, a gente vai perceber que as mulheres negras, talvez sejam as mulheres negras cis que aparecem nesse número, foi o grupamento que teve a maior presença no ensino superior, maior aumento, né, nesses últimos 20 anos de 88 a 2008, né, quase 400%, é muito superior às mulheres brancas ou aos homens negros também, que são números bastante expressivos. No entanto, quando a gente vai para as carreiras, nós percebemos que essas mulheres negras, elas vão especialmente para áreas de saúde, de educação, de serviço, e vão menos para outras áreas, como, por exemplo, de ciência, matemática, tecnologia, engenharia, e esse é um número que se reflete, é um número brasileiro, mas que a gente vai perceber no mundo inteiro. Então, de todas as mulheres que acessam o ensino superior, apenas 30% delas escolhem carreiras da área de ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, com destaque numa ausência muito grande na área de tecnologia de informação e comunicação ou nas áreas de engenharia em geral, que tem bem pouco.
a gente vai perceber que existe um cruzamento entre o gênero e a raça, e que traz para a gente um desafio muito grande quando vai tratar de ações afirmativas, porque a gente também tem que pensar onde é que as mulheres negras, né, quais são as carreiras que elas acessam e como é que elas acessam essas carreiras, e a gente percebe que as carreiras de ciências e tecnologia são espaços bastante diminutos para as mulheres negras, embora a gente tenha exemplos, né, de mulheres negras no Brasil e no mundo que fazem ciências. Vamos passar esse. Então, da população brasileira no geral, das mulheres negras, nós somos o maior contingente, apenas 0,21% de nós, em 2010, tínhamos o ensino superior. E aí a gente percebe que dentro da carreira, dentro do ensino superior, a probabilidade de uma mulher fazer um doutorado, de uma mulher ser cientista, como profissão, ela é muito pequena. Em especial, isso vai acontecer com as mulheres negras cada vez mais, saindo da graduação para pós e tal, vai diminuindo bem mais esse número. Nós temos os dados do censo, né? Tudo corrobora para a mesma assertiva que eu estou fazendo, que a gente vai perceber sempre que as mulheres negras estão ausentes da carreira científica. E aí a gente tem um dado bastante importante, não dá para passar tudo, a gente combinou de conversar só um pouquinho. Então, hoje, quando eu estudo, por exemplo, professoras que lecionam no ensino superior e que estão vinculadas à pós-graduação, na área de ciências exatas, nós tínhamos, em 2016, um número de 219 pessoas, 219 mulheres, provavelmente mulheres cis, que estão nessas carreiras. E aí, quando a gente pensa na população brasileira, que é aproximadamente 240 milhões, e a quantidade de mulheres que fazem esse tipo de ação, a gente vê que é uma mulher professora no ensino superior, uma mulher cientista para cada 1 milhão de indivíduos no país. É esse o tamanho do buraco, é esse o tamanho da lacuna que ações afirmativas deveriam tocar para que a gente consiga, de fato, ter ciência feita por mulheres negras, cis e trans, né? Então, era essa a minha fala inicial, para que a gente comece a conversar e depois a gente continua, né? Maravilha, professora. Maravilha, Nicéia. Você trouxe vários pontos que toca a questão da presença das mulheres negras, né, nos espaços de construção científica. Aqui no Brasil, os espaços de produção científica se constituem, a maior parte das vezes, dentro das universidades ou em parceria com iniciativas privadas. A gente sabe que as carreiras verticais têm obstáculos, funciona como sistema de barreiras, e essas barreiras vão diminuindo, vão pressionando a esses corpos atravessados a não participar, porque é um espaço de representação maior de poder, de legitimidade, de escolha de caminho, de verdades. A gente sabe que a gente está em um contexto de fake news, de anticientífico, mas a ciência ainda assim tem um respaldo de garantir verdades, uma verdade meio que inquestionável. E essa verdade, esse modelo de verdade, essa episteme, é uma episteme eurocentrada. Eu acho que na sua fala você trouxe elementos principais para a gente discutir a partir
de percentuais de presença desses corpos atravessados. Gente, eu falo tanto o tempo todo de atravessamento, me perdoe, porque a gente está acostumado, a Tiffany, algumas pessoas que estão aqui presentes nessa sala, a professora Nicé, o atravessamento quer dizer uma ideia de transversalidade, uma ideia de opressões, linhas de opressões, é como se fosse uma encruzilhada negativamente, porque para nós, a afroencruzilhada é um lugar de caminho, mas é um lugar onde você é atingido. Quando a gente estudou lá em matemática, a gente viu as intersecções, né? Os recortes, é como se essa pessoa fosse recortada por pertencer a determinados grupos. E essas somas de violência constituem e impede a plenitude da vida dessa pessoa. É disso que a gente está discutindo. A gente está discutindo espaço de poder, garantias de vida, contribuições que toda a sociedade está perdendo por conta que a presença dessas pessoas estão limitada a alguns espaços. Obrigada, professora Nicéia, falou pontos específicos em relação ao que a associação a qual ela foi a presidenta trabalha, e é um lugar muito forte da presença de pretos e pretas e pretes, que eu estou aprendendo ainda a falar sobre a situação do LGBTIQI+, que ainda tem mais letra que eu ainda estou aprendendo, sobre a participação dessa população. Aí eu gostaria que a professora Nicéia falasse, a Tiffany também ficasse à vontade, sobre os trabalhos que a BPN, que é a Associação Brasileira, né, de Pesquisadores Negros e Negras, vem traçando ao longo desses anos. Eu lembro que logo quando eu entrei na universidade, no meu primeiro curso, eu viajei para um congresso, a COPEN, lá no Maranhão. Eu nem sei quando que ano foi, acho que foi 2004. Acho que foi 2004 ou 2005. Então, aquele congresso, que foi o primeiro congresso que eu participei, eu fiquei assim... Eu não falava nada, gente. Eu era uma pessoa extremamente tímida. A minha autoconfiança, enquanto pessoa pensante, contribuidora, reflexiva, cientista, ela não existia. Então, aquela viagem para mim, para ver o COPEN lá no Maranhão, com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, fez com que eu me espelhasse, foi um espelho para mim, que eu segui até hoje, apesar dessa adversidade que a Tiffany falou, né? De você enfrentar todos os dias a labuta e ainda se questionar se ou pode ser uma cientista ou um cientista, ou qualquer área. Por favor, eu gostaria que você falasse um pouco mais. Eu não sei se estou falando meio assim solto. Desculpa. Então, a associação, ela trabalha em várias áreas, né? Todos os dados que eu trouxe são dados que não fazem questão de visibilizar a presença das mulheres trans na educação, na ciência e em qualquer outro lugar que eu tenha dito agora, né? Então, por isso que eu acho importante dizer que todos esses dados, quando falam mulheres negras, estão falando sim de mulheres cis e não de mulheres trans, né? A gente não tem os dados, mas a gente tem as vivências para entender que existe uma ausência brutal de mulheres trans nas áreas de ciências exatas, né? Química, física, matemática, engenharia. Os impedimentos, como você diz, eles são muito grandes. E quando a gente chega próximos dessas áreas, o corpo da mulher é um corpo que não tem, por exemplo, a capacidade de imaginar coisas, de criar coisas, ou a inteligência suficiente igual aos homens.
Então, a gente percebe que a sociedade nos diz que nós não somos feitos para esses lugares, nós somos feitos para outros lugares. E aí, as mulheres trans vão enfrentar essa questão bastante pesada sobre a mulher e além do grande ceticismo e da transfobia nos espaços de ciências exatas e de ciências mais duras, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente deveria, né, oportunizando a Tiffany, poder pensar juntas, né? Como é que a gente traz as mulheres trans para as áreas de ciências também, né, das ciências exatas, das ciências da natureza, né? Como é que a gente pode fazer com tantos impedimentos somados, né? Tá. Ah, e seria importante, né, a gente pensar numa estratégia, né, que existe hoje. A gente sabe que existe hoje um grande número de mulheres trans que está aí na academia fazendo enfrentamento, está aí na ciência, está aí nos espaços. Tem alguns dados que são levantados, mas são pela sociedade civil, através da ANTRA ou da Rede Trans, onde esses dados eles pontuam que 90% das meninas trans e travestis ainda estão na prostituição e 73% não conseguem finalizar o ensino médio. Porém, a gente tem um outro dado que há uma porcentagem, 2,1%, está, né, na produção de conhecimento, algumas nas áreas, né, de exatas, das ciências, da educação, tem um grande número de mulheres trans e travestis na educação, né? Mas é importante a gente pontuar o quanto, e aí o que Tanesca traz sobre a encruzilhada, entendendo essa encruzilhada como esse ponto, né? Esse ponto de caminho, de análise, né? Como esses atravessamentos, né? Eles vão fazer com que percebemos, e aí a professora trouxe isso brilhantemente, os atravessamentos, os agravantes sociais. Estamos falando de mulheres, mulheridades possíveis. Quem são essas mulheres? Onde é que estão as mulheres negras, as mulheres brancas, as indígenas? Onde estão as mulheres trans? Né? Pontuando, né, que somos não aquela visão essencialista, não, somos todas mulheres, somos todas iguais, não, somos todas iguais, não. Existe um condicionamento, existe um agravante social que vai barrar a minha adentrar, né? E ela brilhantemente fala: esses dados são de mulheres cis, não são de mulheres trans, porque há um impedimento, e isso é encruzilhada, isso é bom, né, que é presente, bom que isso é desculpa, isso é encruzilhada analítica, isso é interseccionalidade. Eu estou percebendo como a minha identidade de gênero, como a minha negritude, eu sou uma mulher trans, eu sou uma mulher negra, trans, né, mas o racismo apaga, a transfobia apaga, existe uma barreira que vai negar esse acesso, né? Então, enquanto as mulheres cis estão em um determinado passo, nós mulheres trans, negras ou pretas, estamos em outro, né? Totalmente diferente. Então, eu acho que isso foi muito importante, esse panorama. E eu até deixar aqui uma informação. Você pontuou do livro, então eu recentemente estou na pré-venda, ainda não falei lançamento. As pessoas perguntam: você está vendendo o livro? Estou. Mas como eu sou uma pessoa do povo, uma mulher que está aí girando o mundo, eu não fiz o lançamento ao vivo e a cores. Há um processo de lives, de divulgação. E aí, um professor de uma universidade, da Universidade Federal, né, aqui na Bahia, é um homem gay, branco, ele fez uma resenha do livro, ele comprou, fez uma resenha. Então, várias revistas, né, vários espaços que ele está adentrando a submeter essa resenha, está negando, né, por conta do teor decolonial, anticolonial, né, que eu trago em Pedagogia da Desobediência. Então, é pensar nessa produção de conhecimento, mas uma produção de conhecimento que muitas vezes não serve para ser dialogada e ser pensada, porque a estrutura ainda é uma estrutura cis, heteronormativa, branca, como eu acabei de pontuar no início da fala. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, certo. Eu acho que essa conversa, ela depende muito de vários pontos de vista desses corpos que realmente são atravessados.
Hoje a gente tinha a presença de Luciana, que é uma professora autista, uma professora negra autista, mãe de um menino de, acho que é 7 anos, também autista, só que, infelizmente, eu acho que ela não vai poder vir para essa reunião. Então, a gente ainda tem questões do capacitismo para se discutir. Por que é tão necessário identificar essas questões nos espaços, e aqui a gente está levando em consideração espaços acadêmicos? A proposta do curso é analisar a presença desses corpos nesses espaços acadêmicos, que é um espaço de construção de conhecimento científico, lembrando que conhecimento científico ele pode ser feito em outros espaços também, mas o espaço institucional são as universidades, principalmente nos espaços de formação desse cientista, que é na pós-graduação. Pensar ações afirmativas é falar justamente desses corpos atravessados, essas pessoas que são atravessadas, né, simultaneamente. Não é que a gente é primeiro... a nossa orientação sexual, a nossa distinção sexual vem depois da minha cor, né, da minha habilidade. São coisas que a gente precisa discutir. E para a gente discutir, a gente precisa conhecer. E para conhecer, tem que contar. Por isso que identificar, traçar você tem que saber como perguntar às pessoas. E aí a professora, a doutora Nícia, falou muito bem sobre identificar. Eu tenho um dado dessas mulheres negras, mas eu não sei se elas são cis ou se elas são trans, né? Então, para a gente poder cruzar quem está participando desse espaço de poder e como essa população pode contribuir para a diversidade de pensamentos e de construção de soluções, e também das ciências puras, básicas, aquelas que não têm pretensão de ter um arcabouço de solução, mas ela acaba tendo, porque para a gente ter uma solução, a gente precisa conhecer a natureza das coisas. Então, as ciências da natureza e exatas trabalham nessa perspectiva de conhecer a natureza das coisas. E aí, como a professora falou, tem a química, a física, a biologia e as multidisciplinares. Então, quando a gente coloca... eu lembro bem, quando a gente estava chamando as Iabás para poder... trazer essa femenagem, né? Femenagear, não é homenagear não, viu, gente? É trazer essa femenagem a essa força da natureza, que é matripotente, e que traz toda a possibilidade do feminino, não esse feminino que a gente conhece, mas da existência toda desse feminino, dessa força, principalmente... trazendo a contribuição dos povos de matriz africana, né? Eu não sei se tem perguntas, né, no chat para a gente conversar. Acho que a Bruna perguntou da apresentação, eu posso... Obrigada, porque a gente se empolga. Aí eu não sei. Tem duas perguntas. Quais são os objetivos para enfrentar o preconceito, professoras? Né? Acho que qualquer uma das duas pode responder. Eu não sei, Cássia, né, a ideia de por que a gente precisa, isso? Quais são os objetivos para enfrentar o preconceito, né? Eu entendo que quando a gente pensa em racismo, em machismo, em LGBTQI-fobia, a gente vai entender que todos esses acontecimentos na nossa sociedade matam as pessoas ou interditam elas de uma vivência plena. Eu acho que o objetivo de enfrentar os preconceitos é fazer com que a nossa sociedade pare de nos matar, pare de matar jovem negro a cada 23 minutos, pare de violentar mulheres a cada 8 minutos, pare de matar as mulheres trans. É só por isso que a gente, né,
luta né, contra os preconceitos, todos eles, né? E aí a gente quer viver, né? E viver de uma forma plena, né? Exato. Eu tenho outra pergunta. Por que porque sempre tem um concurso, tem que ter cotista? Então, aí quando a gente fala em ações afirmativas, normalmente a gente fala em cotas, né? Cota é um tipo de ação afirmativa que tenta corrigir um déficit, uma carência, uma inabilidade. A gente faz os vestibulares, né, para os ensinos superiores, são processos seletivos que, na verdade, são concursos, né? Então, eu tenho, sei lá, 30 vagas para medicina e as 30 melhores pessoas vão entrar. Só que a nossa sociedade ela não é igualitária a ponto de oferecer oportunidades iguais de um jovem negro para um jovem branco, ou vice-versa. As oportunidades, as vivências, as educações são totalmente diferentes. E aí a gente percebe que os bancos, por exemplo, de medicina, está lotado de menino branco, cis, e não tem mulher trans, não tem mulher preta. Isso é um erro no sistema de avaliação. Por quê? Qual é o impedimento cognitivo, afetivo, comportamental que uma mulher trans tem para não estar lá? Isso não tem impedimento nenhum, não é falta de capacidade, como eles costumam argumentar. É porque toda a sociedade impede essa mulher de estar nesse lugar. Então, a gente tem que ter ações afirmativas que proporcionem às pessoas, todas as pessoas, ocuparem todos os espaços. Porque senão, como é que uma mulher trans vai ser médica, ou vai ser engenheira, ou vai ser matemática, ou vai ser professora, se a nossa sociedade todo o tempo coloca o racismo, o ceticismo e a LGBTfobia sobre esses corpos e interditam eles de ocupar espaços que são espaços de poder, de acúmulo de conhecimento, de contato com as pessoas. Então, é importante que se tenha cotas para que a gente tenha uma universidade diversa, com corpos e experiências e vivências diferentes, né? Eu estou achando ótimo a interação no chat. Eu peço às pessoas que se sintam à vontade para abrir o microfone, porque esse formato que a gente está aqui hoje permite. Vai ter dias que não vai permitir, mas hoje está permitindo das pessoas interagirem mais com os microfones abertos. Tá? A gente tem algumas questões. A Cássia Janes, ela colocou sobre a questão do cotista, eu acho que você já falou. A Thalita falou sobre por que, às vezes, muito pedagogia de vitrine, porque fala sobre a necessidade das ações afirmativas serem discutidas na educação básica também. A Thalita... obrigada, Thalita, por favor. Pode abrir o microfone, por favor. Não, a pergunta está no chat, só que estava mais em cima, por isso que eu comentei a questão da pedagogia de vitrine. Mas como eu abri a câmera, eu vou perguntar logo. Boa noite, gostei muito da fala de vocês, amei. A minha pergunta é acerca do empoderamento. Como a instituição, o colégio, né, a escola como instituição, pode fazer para empoderar os jovens afro-brasileiros, as crianças, desde os anos iniciais, porque, assim, eu vejo muito, às vezes, a questão da pedagogia de vitrine, ou, às vezes, só no mês de novembro, às vezes, nem só no mês, não, às vezes, não o mês inteiro, às vezes, só no dia 20 de novembro, alguma coisa para lembrar, tirar foto. Então, eu acho, assim, que o que vocês acham? Eu queria saber o que vocês acham disso. Como poderia ter ações mais efetivas em relação a isso? Porque é importante empoderar desde os anos iniciais,
para que ele tenha a questão de entender, de se sentir, entender em relação ao papel dele em relação à sociedade, do que ele é, e ter também aquela questão de se sentir, como o Tanesca falou, na viagem ela conseguiu ter o quê? Um empoderamento, uma confiança, se sentir parte daquele movimento que ela estava naquele momento. Então, assim, eu queria saber a opinião de vocês, que eu já falei demais. Posso falar? Pode. Há uma questão aí que é preciso pensar, né? Se discutir, porque existe dois lados, né? Dois caminhos, que a gente hoje tem a 10.639, a 11.000, né? Existe também uma grande resistência de alguns professores de falar sobre as questões étnico-raciais, sobre as questões afro-brasileiras na sala de aula, por diversos motivos, entre eles o fundamentalismo, outras perspectivas. Eu já me deparei com professores que não querem falar porque é de religião A, que vai poder, vai mexer, vai falar de coisas que não é para falar, enfim. Há todo um olhar, que é um olhar cristianizado, diga-se de passagem, em alguns momentos, não são todos, né, que impede, né, e não há uma fiscalização em alguns momentos. Então, quando você. Aí ela traz uma reflexão, só no 20 de novembro, porque você vai trazer o 20 de novembro a Zumbi, que é um homem negro, mas você faz o apagamento do Júlio, né, das mulheres negras. Você não consegue, então, entender a transversalidade de um tema riquíssimo de pensar a África continente, né, e você reduz. Eu conheço professores que entendem a África como um país, né, que só vai entender a África através do candomblé. E o candomblé é uma das possibilidades de entender a África em solo brasileiro, né? Então precisa de fato se pensar, né, em um projeto político-pedagógico, em um currículo, em uma atuação, em uma fiscalização, em uma atuação de professores, entendendo a importância, né, dos povos aborígenes, né, das pessoas dos africanos e africanas na construção desse país, porque é muito importante, é, cômico, ridículo você ter disciplinas como inglês, aprender uma outra língua, né? Mas você não aprender a diversidade linguística que existe no nosso vocabulário, né? Na influência de outras civilizações para o que somos hoje, um pouco de cada, da culinária, da música, do samba, enfim, da arte. Então, é um olhar mesmo que é um olhar colonial, né? De plantar, de você tirar essa construção. E todo isso tudo eu atribuo a um racismo, né, epistêmico, né, a negação da importância da construção dos povos africanos, afro-brasileiros, indígenas, para a construção desse país. Então, existe um processo de apagamento, epistemicídio, né, de apagamento, de epistemicídio mesmo da população negra, do conhecimento negro diaspórico dos povos aborígenes para a construção dessa nação. Então, é isso que acontece literalmente, porque a gente precisa primeiro refletir que todo mundo somos iguais, para que cotas, não sei o que, alguém colocou alguma coisa assim desse tipo, mas nem todo mundo é barrado no baile, como eu sou barrada, nem todo mundo, né, passa as atribulações que eu passo diariamente ao colocar meu pé na rua. Então, que todo mundo igual a esse? A gente precisa entender que partimos de pontos e de lugares diferentes, reconhecer os privilégios quando temos, né, e nos colocar como possibilidade de desconstrução de uma sociedade que ainda é uma sociedade com um pensamento ainda colonial. Oi, boa noite. Meu nome é Cássia. Vou pegar um pouco da fala da colega que falou antes e da Tiffany. Eu adorei a fala dela. Mas a minha pergunta, o que eu tinha perguntado antes, como que lutam contra o preconceito, se o preconceito ainda existe nas pessoas? Eu sou uma prova viva que eu também já passei muito preconceito pela minha cor, pela minha fala, pela dificuldade que tem para entrar até numa universidade, que graças a Deus, se não fosse
projeto que sempre o governo faz para a gente entrar numa faculdade. Eu não tinha uma faculdade, sempre estudei em colégio público, né? Sempre residi aqui em Cuiabá, e o preconceito está em todo lugar, se as pessoas não acabar com o preconceito. Eu lembro uma vez que eu sofri preconceito dentro de uma sala de aula, onde o professor ficou horrorizado, né? A mãe e o irmão dela veio me pedir desculpa, porque ela diz que ela não bate bem na cabeça. Eu falei, mas como que a pessoa não bate bem na cabeça, tira uma nota boa na faculdade, é inteligente, e quando ela faz esse tipo de coisa, preconceito contra outras pessoas, ela não bate bem na cabeça? Eu falei assim, como que ela vai ser uma professora? Ela está formando para ser professora, como que ela vai trabalhar com os alunos desse jeito? Eu já sofri preconceito dentro de unidade onde eu trabalhei também, né? Uma diretora de escola falando que eu não contribuo com o pedagógico do aluno. Então, se o preconceito não acaba das pessoas, o preconceito nunca vai acabar, porque eu acho, na minha opinião, o preconceito tem que ser lutado todos os dias. Eu lembro, eu estava na casa da minha sogra, ela ficou assim, que ela tem um filho, né, que gosta de homem. Aí ela ia colocar esse filho dela para fora. Eu falei, não faz isso. Porque se você abandona seu filho, o que será dele na rua aí? Então a gente tem que aceitar, amar o próximo como ele é, aceitar como ele é. E não ter discriminação, porque a discriminação vem da gente mesmo. Ô, Cássia, muito obrigado pela sua fala. Você trouxe vários pontos das trajetórias das pessoas pretas e todos os corpos atravessados pelas opressões, e como esses... Eu vou me ater ao racismo, mas a gente está vendo vários tipos de atravessamentos aí, se comporta de forma objetiva e subjetiva e está presente na sociedade, impedindo que as pessoas tenham suas vivências plenas e viva e participa dentro dessa coletividade. É isso que está se colocando aqui. Aqui nesse curso, a gente tem um grande desafio, porque a gente tem, no mesmo espaço que foi aberto, entre pessoas do ensino médio a pessoas que têm pós-graduação. Eu não sei se tem alguém aqui da pós-doutor aqui, mas a gente verificou isso nas inscrições e realmente é um grande desafio para a gente colocar nesse barco pessoas de diferentes experiências para colaborar uma com as outras e entender como a gente vai construir uma sociedade e defender as ações afirmativas e seus pressupostos como garantia de direitos. E isso a gente trouxe no primeiro encontro com a doutora Flávia, e ela falou a partir da própria vivência dela até chegar ela no lugar, no status de juíza de direito. Eu acho que Nicéia também trouxe um pouco da vivência dela até ela chegar no lugar onde ela chegou como presidenta da associação, uma associação com grande representatividade no Brasil e internacional dos pesquisadores negros. E a gente está falando não só das ciências exatas e tecnológicas, a gente está falando de vários cientistas, certo? Então, a gente precisa entender essas questões que Cássia Janes trouxe aqui para ver os obstáculos que chegam até nessas carreiras verticais. Porque se o poder é muito bom, a gente quer poder também, né? E também as pessoas que não têm oportunidade de ouvir essa questão. Alguém levantou a mão, e aí eu vou... Eu levantei a mão. Oi, boa noite, professora Tiffany, professora Nicéia, muito obrigada, Tanesca. A minha pergunta é a seguinte, né? Eu sou professora, né, da rede básica, né, sou professora alfabetizadora, e eu sempre discuto com os alunos e com os professores essas questões, né, raciais, sempre.
E aí, sempre eu já ouvi, tanto nas escolas, até de professores doutores, quando a gente começa a estar discutindo todas essas questões, né, da mulher preta, do homem, e as questões raciais, as pessoas começam a falar: nós fazemos parte da raça humana. Essa é uma frase, assim, que me incomoda demais, assim. Eu gostaria que as professoras comentassem sobre isso. Obrigada. Então, Cibele, acho que foi o que eu falei, né? Que as pessoas, eu já falei mais de um outro ângulo, né? Somos todos iguais, mas esse igual, as pessoas não são barradas no baile como eu sou. As pessoas não têm que ouvir de short, as pessoas não têm que ouvir piadinhas, né? E aí alguém fala, a colega que fala que todo mundo é preconceituoso. A gente está em uma estrutura histórica, em uma estrutura colonial, que o racismo ele adentra o Brasil antes mesmo do próprio capitalismo, onde a prática de reprodução, de discriminação e de preconceito é secular. Né? Então é algo que está enraizado no imaginário popular das pessoas. Foi como eu comecei a falar. As pessoas fecham os olhos e não imaginam que eu, Tiffany Odara, travesti preta da periferia, tenha condições de escrever um livro, de estar na universidade, de fazer um curso de graduação, de pós-graduação. Né? Porque no imaginário popular das pessoas, né, esse não é o meu lugar. Então, a raça é humana, mas a raça ela só vai ser humanizada a partir do momento que ela deixar de ser racista. A partir do momento que o menino preto tiver direito à vida, a partir do momento que a travesti preta não for ridicularizada, a partir do momento que o Brasil deixar de ser o país que mais mata mulheres pretas no mundo, no quinto, e o país que mais mata mulheres trans pretas no mundo. Então, tudo isso a gente precisa utilizar da ferramenta interseccionalidade, né, como já foi dito aqui, como categoria analítica de se perceber esses atravessamentos, essas intersecções. A maneira como as pessoas são colocadas. Então, uma menina ou um menino, uma menina cis, um casal cis, retintos, ou seja, bem mais escuros, eles vão sofrer piadinhas, eles vão sofrer ataques racistas, né? Mas uma pessoa negra que tem uma pele mais ou menos clara, né, que as pessoas chamam de negro de pele clara, que é negro, ela vai sentir o atravessamento do racismo, mas dentro de um outro ângulo. E isso não é medir sofrimento. Isso não é colocar as pessoas em situação de vitimismo ou de coitadinho. É entendendo que a nossa sociedade, ela é, desculpe a expressão, escrota. Uma sociedade doente. Uma sociedade que não potencializa as diferenças. Uma sociedade, e você enquanto professora, e as professoras que estão aqui, as pessoas que trabalham com a educação, sabe que a educação uma das possibilidades de sociabilidade. E essa sociabilidade, ela não acontece comigo e com as pessoas iguais a mim. Eu sou assim porque eu sou Tiffany, não que eu seja diferente de Cibele, porque Cibele é diferente também de mim. Não, a gente precisa entender que não existe uma norma, existem diferenças, e essas diferenças elas precisam ser levadas em consideração e potencializadas, porque aprendemos com as diferenças, construímos as nossas identidades com o outro, com o que é diferente, e ser diferente é normal. Obrigada, professora. Eu gostaria de acrescentar, de contribuir para a questão da Cibele, né? Você comentou antes sobre a ciência, sobre esse caráter de neutralidade dela, né? O que a gente percebe é que, seja a biologia, a física, a química, a engenharia, não existe neutralidade na ciência, embora a gente queira vender que, enquanto ciências exatas, nós utilizamos a matemática e recursos de lógica que nos impede de sermos, de discriminar pessoas e objetos, mas isso não é, de fato, uma verdade. E aí a gente vai perceber que, durante séculos, a ciência, em especial a biologia, tentou dizer que nós, pretos e pretas, nós que somos descendentes de africanos, não éramos seres humanos. E durante séculos, nós não fomos seres humanos. No entanto, a ciência racista, ela não conseguiu ter êxito nessa pauta
para demonstrar que um indivíduo, por ter um determinado formato do nariz, uma determinada cor do cabelo, a cor do olho, o formato da ossada, isso não faz das pessoas menos pessoas. A ciência não conseguiu provar isso. No entanto, o racismo continua existindo. A discriminação contra as mulheres, contra a comunidade LGBT, continua existindo, mesmo que a ciência não tenha conseguido comprovar que nós somos menos inteligentes, que nós somos menos afetuosos, que nós somos mais fortes ou propensos a trabalhos braçais. Isso não dá para ser feito, não deu para ser feito, embora tenha se tentado, com muito recurso, muito investimento humano, fazer com que a ciência provasse por A mais B que nós, pretos e pretas, negros e negras, não somos seres humanos. Então, é importante que a gente estude, né, esse tipo de ciência que nos jogou nesse buraco, para que a gente possa sair deles, para a gente possa entender que em algum momento indígenas e outros povos tradicionais foram entendidos como menos humanos. E o que a gente está tentando fazer nesses últimos 100 anos é tentar resgatar a humanidade que nos foi tirada, que nos foi roubada, para que a gente, de fato, sejamos iguais. Mas hoje em dia, o racismo existe, o machismo existe, a LGBTfobia existe, então nós não somos todos iguais. E aí a gente precisa de ação afirmativa e outras formas de correção para que a gente, de fato, consiga transitar nesse mundo com um grau de equidade entre todos os seres humanos, né? Muito obrigado, viu? A Mônica Sacramento tem um tempão com a mão levantada. Por favor, pode se pronunciar. As pessoas estão comentando bastante aqui no chat, eu achei muito interessante. Mônica, por favor, está aí? Eu estou, mas levantei sem querer. Desculpa. Estão me ouvindo? Sim. Levantei a mão sem querer também, professor. Tá certo. Mas estou aqui. Viu? Se quiser perguntar, sinta à vontade. Você e qualquer pessoa. O que a Nicéia falou... Desculpa, Mônica, eu não estou te ouvindo direito. Não, que continuou com a mão levantada. Eu acho que... tudo bem. Entendi. Obrigada pela atenção. Certo. Eu acho que a Nicéia colocou muito bem o processo histórico de construção da ciência. A gente precisa entender a natureza da ciência e quem disse que o ponto de partida do que se acredita ser ciência, né? É aquele provérbio que diz a história do caçador, mas ninguém nunca ouviu a história do leão, né? Então, a gente tem as civilizações antigas, uma delas é a Kemet, conhecida como o Egito, que você tem processos científicos de construção da área da matemática, na área da química, da biologia, agricultura, astrologia, astronomia e tantas outras coisas, e que impulsionou, e tinha universidades, foi um berço que impulsionou tudo que foi ciência. Isso é colocado como, primeiro, tirando o Egito do pertencimento negro, né? A discussão que o Egito, depois a vertente de que aqueles feitos seria uma conexão de alienígenas. Então, você tem correntes científicas que tentaram trazer o apagamento desse contexto histórico-científico. O que a doutora falou das questões das humanidades perpassa desde o entendimento do que se encontra como ciência até de quem está fazendo a ciência e de quem pertence esse grupo, né, legítimo.
Eu acho muito interessante essa perspectiva de colocar as questões do epistemicídio como foco da construção da ciência e também na negação das humanidades. Professora, você poderia falar um pouco sobre isso? Não ficar aqui interrompendo. Professora Nicéia, porque a Tiffany... Oi. Eu acho que a Tiffany e a Cássia levantaram a mão, né? Para falar, não sei se... como é que a gente pode fazer, né? Eu queria pedir desculpa, vou ter que sair, porque eu quero outro compromisso, né? Que a pessoa já está aqui me cobrando. Aí eu queria pedir desculpa, agradecer, professora Anice, é um prazer, né? Já vou Prazer. assistir nas redes. Muito obrigada. Viu? E muito obrigada, gratidão. Gratidão a todos e todas. E eu te agradeço por poder, né, partilhar esse espaço contigo e dialogar um pouquinho, né? A gente precisa sempre conversar e ampliar. Eu falo sempre, Tiffany, que o nosso movimento, né, o movimento negro em geral, ele ainda é muito transfóbico, né? Então, a pauta das mulheres trans e das travestis é muito importante que a gente comece a conversar para que a gente tire esse ranço de transfobia que a gente ainda tem no nosso movimento e para entender que os enfrentamentos feitos pelas mulheres trans e travestis são outros e que a gente precisa potencializar mais esse espaço de diálogo, né? Sim, gratidão. Viu? Gratidão a todas as pessoas. Muito obrigada. Um beijo a todas as pessoas. Boa noite. Boa noite. A Mari levantou a mão. Por favor, Mari. Tem uma... Sim, qualquer pessoa pode falar. Cristina. Olá, todos estão me escutando? E todas? Ó, estou no quarto meio bagunçado, por conta da minha coluna, mudei ali do cenário. Mas, assim, quero dar boa noite a todos e todas e todos. Dizer do quanto eu estou apaixonada por esse curso, o quanto eu aprendo com vocês. Vocês estão me ouvindo? E é porque dá a impressão que não estou escutando. E as falas maravilhosas. E aí eu me recordei ao epistemicídio por conta de uma pesquisa que eu estou fazendo de mestrado, que é ressignificação de ato de currículo no processo formativo de crianças negras. E quando vocês trazem a ciência, eu pude perceber, através do meu corpo e dos corpos das crianças negras do Pelourinho, onde dei aula, e aí o quanto, né, esse processo de epistemicídio e a ciência incorpora esses muitos sídios, esses suicídios, né, esse processo de negação nos corpos. Muitas vezes a gente não percebe o quanto as paredes de uma escola nos padronizam, e padronizam esses corpos do sujeito que são subjugados a esse conhecimento que fica alheio, como se esses corpos não produzissem conhecimento. E aí, quando a colega falou de epistemicídio, eu lembrei dessa negação desse corpo como produtor de conhecimento, mesmo no hip hop, mesmo nas culturas cotidianas que tem no entorno da escola, e falar também do currículo, né, que Tiffany, ela teve que sair, mas assim, o quanto o currículo produz epistemicídio, o quanto nos anula, o quanto nos silencia, e o quanto nós somos moldados nas nossas subjetividades. Então, era essa fala, assim, o quanto esse curso traz essa riqueza de a gente costurar currículo, epistemicídio, o quanto a ciência, que nos separou enquanto corpo e mente, também nos separou enquanto corpo e natureza. E por isso que, enquanto quilombola de Irará, e também em contato com outras crianças de várias comunidades, os conhecimentos cotidianos ficam separados. E aí é difícil a gente trabalhar a Lei 10.639 e a 11.000 das questões indígenas, porque não ver tudo isso como conhecimento. E aí é essa colocação que é trazer, assim, da morte do sujeito, né? A morte da episteme, esses muitos sídios. Era isso.
Excelente contribuição, viu, Cristina? Excelente contribuição. Eu acho que a professora Nicéia tem muito a falar sobre currículo. Ela tem vários trabalhos que analisam o currículo de química, de provas de concurso, e como essa construção do currículo produz apagamentos, epistemicídio, afastamentos de corpos pretos. Quando passa pela barreira do certame, né, do vestibular, do Enem, ainda tem a questão da convivência e da permanência desses espaços e do currículo que produz esse afastamento, essa evasão. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, a gente pode conversar um pouco, né? Quando a gente pensa no que é ensinado na escola, né? Esse saber escolar, ele é produzido através do diálogo, né? Entre o saber científico, saber tradicional e outras formas de saberes também. O que a gente vai perceber é que o saber científico se sobrepõe a qualquer outra forma de aprender o mundo, de conhecer o mundo. E isso é um problema para nós, negros e negras, né? Porque a ciência, há muito tempo, nos tirou do lugar de protagonismo, de indivíduos que produzem, de fato, conhecimento. Embora a gente tenha exemplos em todas as áreas de negros e negras que lá estiveram, eles são muito apagados. Então, tem uma pesquisa bastante interessante feita com livros didáticos, e aí você pode fazer também com os seus, que eles olham a tanto os nomes quanto as imagens de cientistas que aparecem no livro didático, num período de aproximadamente 15 anos da área de biologia. E eles perceberam que não tem uma mulher negra citada ou apresentada como produtora de conhecimento na área de biologia. Mas se você é da área de pedagogia, ou de química, ou de física, matemática, eu tenho certeza que você vai encontrar os mesmos dados aqui no Brasil. Né? Aparecem mulheres, mas uma quantidade bem pequena, mas mulheres negras não aparecem, mulheres trans também não aparecem. Então, a gente vai perceber que esse tipo de apagamento, ele vai produzir, no final, menos interesse, né, da menina negra e da menina trans para essas áreas, porque ele não se vê. Quando a gente não se vê dentro dos livros escolares ou nos conteúdos, a gente não quer fazer parte desse lugar, que é um lugar, de fato, de exclusão. Então, o currículo no Brasil, ele é centrado, né, na figura tanto do homem quanto do homem branco. Ele é eurocêntrico e a gente já discutiu bastante sobre isso. Eu acho que muitos de vocês já conversam sobre isso, né, sobre essa centralidade do currículo, e a gente precisa fazer com que ele seja um promotor de conhecimento para todos os indivíduos que estão na escola, e a gente sabe que na escola de educação básica, nas redes públicas, o nosso grande público, quem acessa esse sistema escolar, são os jovens e as crianças negras e negros. Então, como é que eu comunico, como é que eu dialogo logo com esses indivíduos, se eu vou dizer que ninguém que se parece com ele conseguiu produzir um conhecimento que seja na área de física, ou na área de química, ou na área de engenharia? E isso são mentiras, né? São apagamentos, são rasuras que acontecem no currículo e que são intencionais para fazer com que esse jovem negro e essa jovem negra, quando conseguem terminar a escola, porque eles de fato são expulsos da escola, tenham carreiras que não são carreiras de liderança ou de protagonismo, porque eles nunca se pensaram líderes, nunca se pensaram protagonistas, embora tenham histórias de negros e negras que foram protagonistas e que auxiliaram em muito em várias áreas do conhecimento, seja ele
conhecimento científico, seja ele conhecimento tradicional e outros tipos de conhecimento também, mas é intencional, né? É para jogar a gente para esse local da exclusão mesmo. Excelente a abordagem que você trouxe a respeito do currículo, dos currículos. Tem um currículo que ele é oficial, o currículo oculto, e tem as formas de aplicar esse currículo, né? E a gente percebe que, embora os movimentos sociais, alguém falou aqui, me perdoe, viu, gente, que eu estou olhando o chat, mas eu não consigo acompanhar, ainda estou no processo de aprendizagem, de estar como interlocutora nesses espaços. Todo o processo de construção científico perpassa de você fazer, aprendendo fazendo. Então, nesse sentido. O Érico falou aqui, ó, rapidão, sobre os livros didáticos de língua portuguesa, né? No ensino médio, especialmente, que não tem nenhuma literatura escrita por pessoas negras, né? Ou escritores indígenas. A gente acha que, por ser de ciências exatas, a coisa é estranha, é brutal, mas isso acontece em todas as áreas. Por isso que eu falei, olhe o seu livro didático, veja, você vai encontrar a mesma coisa que a professora encontrou lá na biologia nos Estados Unidos. Não tem na química, não tem na física, não tem na matemática, na língua portuguesa, não tem. Não que não exista, foi escolhido pelos autores, pelas editoras, por quem avaliou, porque são muitas pessoas envolvidas nesse processo, escolheram invisibilizar. Tem uma intenção por trás. Claro. Tem uma intenção por trás, quer destacar e quer reafirmar o seu poder, seu estilo de vida, as suas escolhas. Eu acho muito interessante o que você falou. E aí tem que pensar como é que isso toca, né, nas ações afirmativas. Porque quando a gente não se vê nesses lugares, que livro didático é um material quase que exclusivo para o aluno negro, para a aluna negra, conhecer mais a fundo esse saber escolar. E aí, quando a gente percebe essa ausência, nós provocamos nos alunos esse distanciamento, né? E essa expulsão sistêmica dos bancos escolares não é só pela necessidade de trabalhar, pela necessidade de sobreviver, é por falta de significado. Não tem significado para o estudante aquele lugar, embora a gente saiba que é muito importante, mas o currículo escolhido faz com que os alunos sejam nossos, alunos negros sejam expulsos. Eu acho que você está sem áudio. Desculpa. Obrigado. Falei horrores e sem áudio. Eu estava falando de Cristina, que colocou aqui no chat. Quando eu vou para a sala de aula, sempre adequo as atividades, né, para atender as cosmovisões indígena e africana, porque as ausências são gritantes. Excelente fala a respeito disso. Você tem um projeto de apagamento, de afastamento das escolas e dizer quem é que pode e quem é que manda. O papel de cada um dentro da sociedade está pré-definido para garantir a manutenção do poder. Então, a estrutura educacional classista, capitalista, coloca esses corpos atravessados para poder dar manutenção desse poder, que é de estar gerindo e usufruindo do capital, né, da força de trabalho dessas pessoas. E quem não está dentro desse sistema, logo vai ser marginalizado e excluído de qualquer tipo de participação política, né, ideológica. Só vai participar só se for como massa de manobra. Acho que alguém levantou a mão. Sou eu, Cássia.
fala muito Cássia, no quebrar o paradigma nas escolas, né? Só que como que vai contar uma história para a criança se você tem que modificar a história, não contar o real da história e continua o paradigma curricular na escola? Eu acho, Cássia, que existe o currículo, né? Ele é escrito e nós pactuamos, né, entre os professores todos da escola o que vai ser lecionado, quando vai ser lecionado, mas eu acho que existe talvez uma ousadia, né, dos professores e das professoras em trazer temas que nem sempre são bem vistos pela coordenação ou porque não está necessariamente negritado no currículo. Então é importante que a gente também tenha pequenos atos de transgressão dentro da nossa sala de aula, quando a gente traz, como disse o Cristiano, né? A Cristiana, né? Quando a gente traz aspectos da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena, eu sei e você sabe que existe lei que nos resguarda para trabalhar de forma transversal dentro da educação básica todas essas histórias e que muitas vezes não está lá descrito nem gritado, mas eu vou falar sobre, por exemplo, sobre termoquímica. O meu contexto para trabalhar termoquímica é o contexto da escravidão contemporânea. E junto com o contexto da escravidão contemporânea, eu vou trazer os fornos que são utilizados e que também eram fornos utilizados em África, né, da mão de obra utilizada, que é uma mão de obra escravizada e infantil e negra. Eu não vou deixar de lecionar termoquímica, mas eu vou trazer a termoquímica através de significados, signos e contextos e contornos que façam sentido para aqueles e aquelas que eu estou lecionando. Então, a gente tem que aprender a gingar, né, a brincar com esse currículo, porque senão a gente fica engessado e não consegue trazer as pautas que são realmente importantes para a atualidade, como, por exemplo, a violência contra a mulher, o machismo, a LGBTfobia, o classismo. A gente precisa discutir a escravidão contemporânea, a gente precisa discutir, conversar sobre a história, a cultura africana, afro-brasileira, indígena, e só através, né, dessa ginga, desse manejo que o professor vai conseguir fazer, porque se for tentar cumprir aquele currículo prescrito, como aparece lá, vou falar sobre literatura, estou falando sobre conto, quem eu escolho para... Quem é a autora que eu vou escolher para ler o conto? Vai continuar sendo um autor branco? Como é que eu faço? Como é que eu coloco? Então, é importante que eu queria saber, professora, né? como colocar, né? Como Não, colocar? importante Talvez quando a transgredir, pessoa, né? a gente que é da área, somos professores, né? Mas como, enfim, sendo que numa rodinha mesmo, tem criança que não gosta de dar a mão para outra criança porque ela é negra, porque ela não tem dente. Aí a gente vai explicar para aquela criança, né? Até que ela consegue dar a mão para aquela criança, ver a diferença, vai explicando. Mas como inferir dentro de uma unidade, sendo que tem unidade que fala assim, mas você não pode contar. Igual a história do Chapeuzinho Vermelho, que o lobo mal come. Aí você tem que modificar a história, igual uma história que você vai falar sobre os negros. Aí você não pode falar, porque às vezes a criança não está preparada. Aí vem a questão de religião. Tem mãe e pai que não aceitam. E essa que é a questão. Eu acho que a docência é uma atividade bastante desafiadora, né? Porque você não ensina sozinha, você ensina para uma comunidade, né? Então a gente precisa de fato saber dialogar e saber quais são os limites que a gente pode de fato
transgredir, né? Não dá para fazer exatamente igual que o sistema nos pede, porque senão a gente vai estar ensinando que seja literatura, inglês, matemática, química para ninguém, porque não comunica, não diz nada para ninguém, e tentar dar significado, dar profundidade, textura para aquilo que a gente faz. Eu acho a profissão de professora, de professor extremamente revolucionária, né? É algo que a gente consegue, de fato, fazer e mudar concepções de mundo das crianças, dos jovens, e é isso que a gente precisa no momento, né? Como é que a gente faz com que a nossa sociedade seja menos racista, menos sexista, menos LGBTfóbica, né? Através da prática cotidiana dos professores e das professoras também, que são atores descomunalmente importantes, né? Aí que tem uma pergunta da Thalita, e a Thalita eu acho que estava com a mão levantada, né? Thalita, você está aí? A Cleuma, Tô sim. você levantou, sim. pode falar, tá? Eu achei que ia ler a pergunta no chat, aí eu não me manifestei. Não, eu queria fazer uma pergunta, assim, que eu trabalho com um projeto de empoderamento estético na minha escola, com jovens e adolescentes afro-brasileiros, e a gente trabalha texto durante o ano, e no final do ano a gente faz, em novembro, por causa do calendário da escola, né, a gente faz um ensaio fotográfico e divulga as fotos e tal. E, assim, a gente reflete, né, recebi uma crítica que isso seria uma forma de romantização, não ia contribuir para o empoderamento estético e psicológico, né, do aluno. Só que eu vejo muito depoimento de meninas e meninos falando que não se sentiam com a estética que seria a padronizada, né? Que por não estar nesse quadro, né? Que a gente sabe que na escola tem esse problema, a gente trabalha muito, mas aparece em algumas situações. Aí eu queria saber se a professora acha que essa crítica tem fundamento, ou a senhora acha que esse projeto realmente já tem 7 anos que eu faço esse projeto com os meninos. E tem muita menina que não alisa mais o cabelo. Tinha meninas, alunas minhas, que não soltavam o cabelo de jeito nenhum. No primeiro ano, já lá no final do ano, já chega com outra mentalidade por causa do projeto. Algumas que tinham problema de aceitação com a boca. Ah, minha boca é muito grande, eu não passo batom para não destacar mais. Aí a gente vai trabalhando a questão dos traços, do fenótipo. Então, eu vejo que eu não sou professora de humanas, não, gente, eu sou professora de física, apesar desse projeto. Mas eu tenho alguns projetos paralelos, né, com os alunos, e esse, assim, é o que eu mais tenho resultado, é o que eu mais gosto de fazer. E essa crítica eu fiquei refletindo, assim, será que eu estou fazendo alguma coisa que não condiz, né, com o que deveria ser feito? Aí eu queria saber a opinião da professora. Beleza. Thalita, eu penso assim, né? Ao meu ver, o empoderamento estético é algo bastante importante para os jovens, né? Em especial para os alunos que estão, sei lá, entre 13 e 18 anos. Entendo que ele pode ser uma porta de entrada para a gente, além do empoderamento estético, ter um empoderamento conceitual, uma articulação política, um engajamento social, porque é importante a gente ter tanto o autocuidado quanto se amar, né? Quando você odeia a cor da sua pele, odeia o seu cabelo, odeia o formato do seu nariz, odeia o formato da sua boca, provavelmente você reproduz, né, essa repulsa por outras pessoas que se parecem com você.
E faz com que nós, negros e negras, sejamos refém desse sistema que é de fato racista, e acabamos, assim, em algum momento, de menor ou de maior monta, contribuindo ou violentando pessoas que se parecem com a gente. Então é importante que a gente se perceba no mundo e se ame, né? Então a escola é um lugar que pode construir esses conceitos, né? Pode fazer com que as pessoas, se você fala que se empoderem, né? Eu não sei se eu gosto da palavra empoderamento, mas eu sei que é uma palavra que existe e as pessoas usam, né? Importante dizer quem foi o indivíduo que tirou o seu poder para você precisar ser empoderado agora. Né? Nós somos todas mulheres negras lindas, somos todos homens negros lindos, e em que momento, quem foi que disse para você que o seu cabelo não é bonito, que a sua boca não é adequada, e que você não tem uma aparência que pode proporcionar carinho, afeto, desejo, respeito de outras pessoas? É importante visibilizar isso. Então, quando a gente trabalha com empoderamento estético, esse fato tem que ser mostrado para as pessoas, que o sistema que é racista faz com que a gente se odeie, para que a gente contribua para que ele exista, né? E eu entendo que o feedback, né, o retorno positivo dos seus alunos é aquilo que a gente tem que observar com mais intensidade, mais do que as pessoas que nos criticam, né? Então, seria interessante criticar e trazer ou apontar, talvez, algumas soluções, já que os seus alunos entendem que aquilo foi de fato muito importante na vida deles. Gostei muito da sua fala. A Cleoma Nunes colocou Boaventura Santos, só que ela saiu. A paciência dos conceitos é grande, mas a paciência da utopia é infinita. A Camille Torres, ela colocou: cada escola é um microcosmo, é preciso ver os efeitos de cada ação em cada local. É importante que sejam avaliados pelos atores. Excelente colocação. Eu acho que a Nicéia colocou muito bem isso. Quando a gente montou esse curso e a gente pensou na presença da Nicéia, principalmente da importância dela de representatividade quanto a mulher negra nas ciências exatas, e pelo todo o trabalho que ela faz nessa construção de puxar essas meninas e mulheres nas ciências, e através da trajetória dela, mostrar ser um verdadeiro espelho de possibilidades e de caminhos. E aí, a sua presença, Nicéia, tocou vários pontos, que vai para além das ações afirmativas. Você falou como a presença dessas mulheres em posição de poder, de formação como a sua, contribui para o debate do que a gente está falando aqui. A Cristina colocou da pesquisa, a Thalita colocou dos trabalhos, a Cássia Jones falou do trabalho dela das escolas, isso perpassou também a Lei 10.639, a formação do currículo, como você falou, a formação de professores, a questão de fazer trabalho de divulgação científica. Então, pensar as IABAs é pensar atitude transgressoras, mesmo não sabendo alguns espaços como esse de tecnologia, fazer, aprender, colocar a sua expertise e trazer como as suas dificuldades que você passou e construir possibilidade para que mais mulheres e meninas cheguem ao espaço sem necessariamente passar por esse obstáculo. Eu acho que você trouxe uma contribuição muito grande a respeito disso. Eu queria que você... A gente está caminhando já para o final, mas a gente quer ouvir mais a respeito
sobre a importância das ações afirmativas na pós-graduação, como é que você está vendo isso para a formação dessas mulheres cientistas nessas áreas de exatas, principalmente as áreas que eu imagino que você trabalhe muito com a formação de pessoas nessas áreas exatas naturais, né? As ações afirmativas são novidade, né? Em especial na pós-graduação, porque embora a gente tenha a Lei 12.277, que vai, de fato, falar sobre ação afirmativa na entrada da graduação, para a entrada da pós, a gente usa uma outra lei que fala sobre concursos, né? Concursos públicos e tal. Mas são negociações que estão sendo feitas com as instituições de ensino superior, cada instituição tem que negociar a quantidade de vagas, quem são os indivíduos que podem acessar por cotas. Em algumas instituições nós temos cotas para transexuais e travestis também, em outras nós temos cotas para negros e negras, mas a gente vai perceber assim que o acesso ele é muito pequeno, né? Porque a gente já está, Tanesca, num lugar que da trajetória educativa já está muito no fim, né? O aluno passou pela educação básica, para o fundamental e ensino médio, depois passou para a graduação, aí que foi para a pós. Quem que chega na pós-graduação e é negro e negra? A gente perdeu a maioria das mentes brilhantes e criativas dos jovens negros no ensino médio. Então, é importante conversar sobre esse lugar, que é um lugar de tremenda exclusão, em especial para o jovem negro homem e para a mulher trans. É ali que acontece a grande quebra, né, educativa, e aí a gente vai perceber de fato que devido à falta de a ausência, né, de negros e negras na graduação, nas áreas de engenharia, matemática, química e física, nos bancos para pós-graduação, a presença é muito pequena. A gente chega a abrir, né, de fato, essas vagas e algumas não serem preenchidas, e aí penalizam o movimento social por não ter o pós-graduando negro. Mas vamos combinar, né? Esse pós-graduando negro não conseguiu entrar na universidade porque foi expulso no ensino médio, não terminou o ensino médio, por isso, entendeu? Então, a nossa luta é pelo sistema, um sistema mais sensível às questões raciais e étnicas, sensível ao conhecimento produzido por negros e negras, e aos conhecimentos que dão significados a todos os negros e negras e a população em geral, para que a gente possa, de fato, ter na pós-graduação negros, negras, mulheres cis e trans ocupando esse espaço, porque senão não faz sentido, porque a gente já cortou, né, muito antes. Esse é o nosso desafio, né? Perfeito, perfeito. Eu fiz parte de um curso que a Nicea estava organizando, e aí eu pude ficar mais fã dela a partir desse curso, que é o curso de formação Pretos Ocupando um Lugar no Mundo, certo? Sim, porque sim. As políticas de ações afirmativas vêm de uma articulação a partir do Estatuto da Igualdade Racial, de uma trajetória imensa, mas que foi consolidada a partir da Constituição de 88, os movimentos sociais da década de 80, que, a partir do emparelhamento de políticas públicas e de ocupando o espaço partidário, conseguiu levar essa pauta, e nos governos ditos de esquerda
conseguiram levar adiante políticas como ações afirmativas. A Nicéia falou dessa rede que tem das ações afirmativas que antecede até ela mesma. Aí vem a Lei 10.639, vem os currículos e vem a questão da permanência e mobilização desses estudantes até chegar a fazer valer, ocupar o seu direito nas ações afirmativas, que é transversal, perpassa situação do capacitismo, de gênero, de raça, né, de território, que é importante a gente falar isso. Quando os movimentos sociais, principalmente o movimento social negro, traz a pauta específica, que é a questão da raça, a questão do resgate das humanidades, traz no bojo todos esses grupos também, a partir da solidariedade no debate, e também pensando nesses espaços, esses outros atravessamentos. Então, quando a Nicéia fala de política de ações afirmativas, eu faço parte disso no sistema da formação de cientista, na pós-graduação, até ocupar espaço no mundo, que o mundo é nosso. Todos os espaços desse globo terrestre pode ser de qualquer pessoa, e essa nossa formação pode ser feita em qualquer pessoa. Então, discutir ações afirmativas e discutir principalmente a presença dessa mulher, seja ela cis ou trans, né, de pertencimento étnico variado, é garantir que essa mulher, aí a gente fez um recorte nas ciências exatas, né, ciências naturais exatas e tecnológicas, para poder a gente estar ocupando esse espaço. Eu acho que as pessoas aqui, essa diversidade de pessoas que ocupam vários territórios do Brasil, tem gente de vários lugares fazendo. Eu sou de Salvador, a Nicéia, que está apresentando a gente, é de Minas Gerais, né, Nicéia? Isso, estou em Minas. Está em Minas. Tem pessoas de vários lugares. Então, os nossos espaços, em qualquer espaço no Brasil, mas a gente sabe que alguns territórios, historicamente, são violentados de uma certa maneira. A pressão de políticas públicas, né, a ausência de políticas públicas no Nordeste, no Norte, faz aquela índice de desigualdade maior, e nos grandes centros, como o Sul-Sudeste, essa população com corpos atravessados, aí eu vou falar da população negra, ela também é esmagada. Então, é nessa construção que a gente está falando, não está falando de algo que é novo, inovador, né? Está falando de fazer garantir essas conquistas que vêm de bem distante, vêm dos nossos antepassados, que aqui chegaram, que faz parte das gerações passadas, que firmaram o compromisso, né? Deram sua vida. A gente teve a ditadura militar e muito disso ficou perdido por falta de documentação. A ditadura militar, ela foi devastadora para a população negra, e a gente não pode deixar perder de vista isso. Então, quando eu vejo alguma preta, um preto de direita, né, tem que falar claramente. Partidário, as pessoas têm que ter consciência qual é o seu lugar nessa sociedade para entender, fazer valer sua força de voto, de política, né? A gente teve as eleições e aí a gente viu que a gente cresceu um pouco em representação, mas ainda a gente continua com uma política muito violenta, muito agressiva para essas populações, para a nossa população. A professora Nicéia, ela trabalha nessa articulação, e aí eu estou pensando, já estou me preparando, viu, para ocupar meu espaço no mundo, mesmo sendo mulher preta, periférica e com uma família, tem uma filha pequena, eu penso de estar conhecendo essas pessoas em outros espaços e aprendendo com elas e dando minha contribuição também.
Com certeza, eu acho que a gente precisa de todos, todas, todes ocupando esses espaços, né? Não é um espaço fácil ou tranquilo, mas é um espaço possível, né? A gente tenta fazer com que seja menos doloroso, menos penalizado para vocês do que foi para a gente, né? Com muita luta, com muito engajamento, com muito diálogo, e isso é o que a gente faz sempre, né? Esperamos que todos tenham, de fato, uma formação que deseja com qualidade, que consiga levar os conhecimentos que aprende na universidade, na comunidade, para outras universidades, para outras comunidades, e que a gente não seja interditado nunca, né? Por ser mulher, por ser negra, por ser trans, por ser LGBTQI, e é isso que a gente espera, né? Gente, a gente está caminhando para o final. Gostaria de agradecer imensamente esse tempo que Nicéia dedicou. A gente sabe que a agenda é muito apertada. Esse mês de novembro, os intelectuais e os cientistas são bastante solicitados o ano todo, porque é questão de representação, né? Mas os trabalhos online estão pressionando demais os trabalhadores e trabalhadoras. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos, de todas, que está até agora aqui, e ter dedicado um tempinho para poder estar fazendo essa formação, compartilhando conhecimento. O próximo encontro, a gente vai votar em dezembro, porque a semana de 23 a gente não vai ter encontro síncrono, e aí a gente conversa, tá? Lê os textos, a gente está formando uma biblioteca virtual, a gente está tendo a oportunidade, essa era tecnológica está bem diferente, né, Nicéia? Na época que a gente estava fazendo graduação, não tinha acesso. Era Xerox, eu sou da época da muita Xerox. Então, agora a gente tem um compartilhamento maior, então aproveitem, fique à vontade também para poder falar nesses encontros. Muito obrigado a todos e até mais. Muito obrigada, Nicéia. Eu que agradeço o seu convite do grupo. A gente está sempre acessível para conversar com vocês, tá bom? O curso com certeza vai ser maravilhoso. Esse pouquinho que eu vi tá bom demais, assim. E eu envio a apresentação que eu fiz, bem simples para vocês, e convido, né, a todos, todas e todes a acessar a página da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Pesquisadoras Negras. Nós estamos executando agora o COPENE, acabamos de sair do 11º Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros e Pesquisadoras Negras, e em 2021 vai ter a segunda parte do congresso, e para aqueles e aquelas que são da educação básica, professores, coordenadores, pedagogas e tal, nós vamos abrir o sistema de novo o ano que vem para recebimento de trabalhos para o nosso simpósio da educação básica da BPN, que é um espaço feito especialmente para dialogar os professores que são associados e os ativistas, para tentar entender como é que a gente está trabalhando, né, com a Lei 10, com a Lei 11, com as ações afirmativas e tudo aquilo que a gente já discutiu, tá bom? Entra lá e vamos, né, fazer parte desse grande quilombo que é a BPN. Muito obrigada. Obrigada pelos links. Eu vou passar todos eles na sala e falar um pouco desse histórico, né, da COPENE, que foi um espaço que garantiu vários pesquisadores e fortaleceu as redes, que é importante, que ninguém vive só.
Obrigada, gente. Hoje a gente está todo mundo conectado. Beijo. Obrigada, tchau. Beijo para todo mundo e ótimas aulas. Muito obrigada a todos e todas.